Com o primeiro ponto, o que é sabedoria? Se você ler a Bíblia, você vai perceber que a palavra sabedoria ou a palavra sábio, aparece frequentemente na Bíblia toda, no Antigo Testamento de maneira especial, e a cada surgimento, cada vez que aparece essa palavra, você vai encontrar sentidos diferentes, dependendo do contexto. Nem sempre a palavra sabedoria aparece com o mesmo sentido, assim como também palavras como fé, por exemplo, A gente pega às vezes a palavra fé, coloca uma definição única para fé, e toda vez que aparece fé, a gente lê fé como se fosse a mesma coisa, e não é assim. O mesmo acontece com sabedoria. Sabedoria aparece com algumas acepções, eu vou destacar algumas delas. Sabedoria às vezes aparece como um tipo de engenhosidade, uma perícia, uma competência técnica. Tem lá um caso famoso, de Moisés, que lhe foi ordenado que estabelecesse, construísse um tabernáculo. E Deus então capacita um grupo de homens, 2 em especial, 2 em particular, e dá a eles ali uma perícia para que eles construíssem, elaborassem, e construíssem o tabernáculo. Ele é dito que vem uma sabedoria que vem especial para eles, mas o que eles fazem na verdade é executar trabalhos artesanais, trabalhos artísticos. Eles fazem lá os engastes do templo, as cortinas, elaboram lá os suportes. É um trabalho que você olhar assim por fora é de um técnico, é de um perito, mas ali é dito daqueles homens que eles eram sábios, eles tinham uma sabedoria, nesse sentido de uma perícia, uma competência técnica. Às vezes aparece também na Bíblia a palavra sabedoria com a ideia de uma sagacidade, uma astúcia, e nesse caso quase sempre no sentido negativo. Entendeu? Você que tem uma esperteza, tem um jeitinho, não sei se é um jeitinho brasileiro, mas ele tem um jeitinho, de fazer as coisas acontecerem. Aparece, às vezes, até mesmo nos livros históricos, quando falar de um dos filhos de Davi, que queria ter para si a sua meia-irmã, o Aminon, queria coabitar com a Tamar, a sua meia-irmã. Ele tinha um amigo, que é dito dele que ele era sagaz, ele era sábio, entre aspas, ele tinha uma esperteza, que através dessa esperteza, ele elabora um ardil, através do qual o Aminon consegue o seu intento, ele possui a sua própria irmã. Mas ali, essa sagacidade, essa esperteza, está lá claramente no sentido negativo, É o jeito que usa a inteligência, usa a esperteza, na verdade, para chegar ao mal. Um segundo sentido, que acontece com uma certa frequência. Um terceiro sentido é no sentido mesmo de conhecimento, acúmulo de informações. É dito de alguns que eles são sábios, porque eles acumularam informações. É dito especialmente dos mais velhos, dos experientes, experimentados na vida, dos anciãos. Eles ao longo da vida, eles vão tendo várias experiências, eles vão acumulando essas experiências, então é desejável que os anciãos do povo sejam sábios, ou seja, sejam pessoas que tenham um currículo, tenham uma sabedoria, tenham um acúmulo de conhecimento. Mas nem sempre esse acúmulo de conhecimento confere com uma experiência real de vida. Algumas vezes, como aparece lá no Salmo 119, vai ser dito lá do autor do Salmo, pelo menos de parte dele, de que ele tinha mais conhecimento, mais sabedoria do que os anciãos. Então, é possível haver um alcance de um conhecimento, mesmo sem ter o tempo de estrada, o tempo rodado. Mas a princípio, esse conhecimento, ele é indiferente, ele não é nem bom nem mal. Ele é conhecimento, se bem usado ele é bom, se mal usado ele é mal. Existe um sentido que aparece com muita frequência também, de sabedoria, que é prudência. A prudência aparece na Bíblia como uma espécie de cálculo, uma espécie de ação em que você tenta prever os acontecimentos e tenta agir de conformidade com essa previsão. Quanto melhor a sua previsão, quanto melhor for o seu cálculo e os meios que você você tiver à mão para conseguir chegar à conclusão daquele cálculo, mais sábio você é. Você é prudente. A ideia de prudência, que em geral aparece num sentido positivo, ao contrário da astúcia, da sagacidade, que geralmente aparece num sentido negativo. Nesse sentido, os livros de sabedoria, eles destacam muito
importância da prudência. Como é bom ser prudente. Quem é prudente vive melhor, tem uma vida mais equilibrada, tem mais chance de se estabilizar quando o contexto é afetado, quando você é golpeado pelos reveses da vida. Quem é mais prudente consegue suportar melhor. Não é uma garantia absoluta de sucesso. Lá em Eclesiastes mesmo você vai ver o autor Eclesiastes colocando isso à prova e vendo que nem sempre a prudência dá conta do recado, mas é desejável tê-la. É melhor do que não ter nada. E tem um outro sentido que, de certa maneira, atravessa esses sentidos aqui, talvez com exceção da sagacidade, da astúcia, que é pensar a sabedoria como um tipo de atributo divino, atributo este que é comunicável aos homens. E esse atributo tem, na vida dos homens, a capacidade de fazê-los participar mais efetivamente da obra que Deus está realizando. Então, existe uma qualidade, uma característica, um atributo que originariamente é de Deus. A gente leu aqui no Provérbios capítulo 8, falando que a sabedoria existe antes de existir qualquer coisa. Ou seja, não é um produto humano. Não é como a sagacidade, a esperteza, que nasce com o pecado do coração do homem. É alguma coisa que existe antes de qualquer coisa ter sido criada. Portanto, um atributo divino e eterno. Se esse mundo acabasse, desaparecesse, a sabedoria nesse sentido continuaria a existir. A sabedoria no sentido de conhecimento acumulado ia desaparecer, porque o conhecimento humano ia deixar de existir. Mas a sabedoria nesse sentido, como atributo divino, ela é eterna, ela é imperecível. Mesmo que você queimasse todos os livros, apagassem todos os experientes, essa sabedoria existiria. Essa sabedoria, ela se confunde num certo momento com uma espécie de engenhosidade também. O primeiro conceito que eu dei, porque ele vai dizer aqui o autor de Provérbios, que Deus, ao criar o mundo, Deus, ao dar forma às coisas, Ele o faz através dessa sabedoria. Então essa sabedoria, ela aparece na obra da criação, meio que um conceito meio estético. Você bate o olho, você sente, você percebe que há uma beleza, há uma harmonia, que foi emprestada à criação, no ato do Criador de dar existência às coisas, e essa capacidade de Deus de dar arte à sua criação, de empregar beleza, de colocar ordem, organização, ela é algo que vem desse atributo que é da sabedoria. Então a sabedoria, ela comunica uma beleza, ela comunica uma arte à criação que vem do sábio original, da fonte de toda a sabedoria nesse sentido, que é Deus, o Criador. Então, pegando mais